Boa tarde, gente! Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Sejam bem-vindos à Exposição Literária de 2025. Tudo isso que vocês estão vendo foi produzido com muito carinho pelos alunos do ensino médio. E para dar abertura a esse evento, a gente vai começar falando sobre A Hora da Estrela. Foi um livro escrito pela Clarice Lispector. Ele foi lançado em outubro de 1977. E para trazer todo esse clima da história, a gente resolveu representar com São Paulo, misturado com o Nordeste e muita pop art para deixar esse clima gostoso e tudo bem divertido para vocês. Agora vamos falar sobre o livro? Logo no começo do livro, a gente tem o narrador Rodrigo S.M. Ele reflete um pouco sobre a escrita do livro e também ele anuncia que vai começar o livro sobre a história da Macabeia. A Macabeia, dentro do livro, ele fala que ela é uma menina pobre e sem brilho nenhum. Ela vai falar mais sobre. Gente, resumindo, o narrador ele vai falar que é muita responsabilidade para ele tudo que ele fala sobre a Macabeia. Ele fala que ela é uma menina pobre, não é autêntica, ela não tem uma opinião própria, ele rebaixa muito ela. Ele fala que é muita responsabilidade para ele. Aí logo depois, falam no livro que ela tem um namorado chamado Olímpico. E esse Olímpico, ele é um homem muito rude, ambicioso e egoísta. Ele se acha superior do que a Macabeia e ele maltrata a Macabeia como se ela não tivesse valor nenhum e fosse ninguém. Alguém que não tem importância nenhuma para o mundo. E a Macabeia mesmo se sentia inferior a ele, mas ela segurava tudo aquilo para si mesma. Ela sofria muita humilhação dele, mas ela não aprendeu a se defender, então ela sempre só aturou aquilo tudo. E para ela, só namorar já era uma vitória para ela. Então ela achava que aturar tudo valia a pena o relacionamento. E ela também sempre teve muitos problemas, mas ela não tinha um repertório emocional para entender tudo aquilo que ela estava passando. Então ela sentia um vazio, ela se sentia menor do que a sociedade, mas ela não conseguia se expressar direito. E essa dinâmica ela vem com isso porque ela simboliza tudo que a Macabeia não conseguia se expressar. Então, esse fone ele vai simbolizar os problemas que ela tinha. Além do namoro tóxico que ela tinha muitos outros problemas que eles vão falar pra gente. E esse fone vai simbolizar os problemas que ela tinha. E eu vou querer que alguém escreva aqui algum problema que ninguém que não falou pra ninguém. E algo triste que não conseguiram falar, com esse fone atrapalhando o pensamento de vocês. A gente tem algum voluntário? Então é difícil concentrar em as palavras saírem perfeitas. Sim, então tudo esse barulho te atrapalhou, né? Então, a gente quis representar exatamente isso, sobre como a Macabeia se sentia perdida em relação a tudo isso que alguém quer escutar, o barulho. No livro, o autor ele cita a maçã. Começando, todo mundo aqui já comeu maçã? A Macabeia, ela nunca tinha comido maçã até uma certa idade. E o autor, ele cita a maçã como a primeira vez dela de experimentar coisas novas. E como se ela estivesse procurando uma nova experiência, porque a Macabeia em si, ela era uma mulher que nunca foi uma pessoa que procurava coisas que satisfazessem o corpo dela, a mente dela, tudo no geral. E aqui na maçã, como vocês podem ver, ela tá limpa por fora, ela parece estar saudável, só que se você olhar por dentro, ela tá um pouco podre, ela tem esses bichinhos dentro. E ele fala sobre essa crítica social mesmo. Se vocês quiserem chegar e poder olhar, pode se aproximar para você enxergar. Aqui em cima a gente tem um bigato. Então é isso, gente. Muito obrigada. Vocês podem passar para o próximo capítulo. Obrigada. Boa tarde, gente. Nós vamos começar explicando para vocês sobre o segundo capítulo. A Pê vai começar a falar. Eu vou explicar para vocês quem era a Macabeia. A Macabeia nasceu no sertão e aos 2 anos de idade, o pai dela faleceu e ela foi morar com a tia. A tia dela era uma pessoa muito crítica, o papai dela tinha diferença e repressão. Então isso moldou uma personalidade subjeta, só que sem deixar nada dela. Isso fez com que ela tinha importância nenhuma. Ela também não tinha muita consciência das coisas que aconteciam ao redor dela. Ela ficava muito dentro da própria
Então isso fazia com que ela passasse por situações de miséria, de exclusão, e ela simplesmente não se importava. E ela só aceitava isso porque ela era indígena. A Macabeia representa as pessoas que vivem na sociedade e são quase invisíveis, recém-humanos, mas que são profundamente humanos. E agora o Caio vai falar um pouquinho. Complementando a minha amiga Penélope, eu vou começar com uma pergunta para vocês. Vocês já se questionaram sobre a própria identidade de vocês? Ou já se perguntaram sobre o propósito da vida de vocês? Muito obrigado pela resposta. A Macabeia, ela pensava sobre isso diariamente. Ela se sentia como um acaso. Ela sempre questionava a sua rotina, as suas ações, e sentia como se não fizesse parte daquele lugar. Bom, ela também se comparava como um pedaço descartável de jornal. Como eu falei de jornal, vou explicar para vocês sobre essa máquina de escrever. A Macabeia, ela era uma datilógrafa. O que significa ser uma datilógrafa? Ela transcrevia textos de jornais e documentos, tudo pela máquina de escrever. Só que para ela, ser uma datilógrafa era muito mais profundo. Ela se sentia em um limbo, entre o céu e o inferno. Para ela não se encaixaria nem no céu e no inferno. Ela se sentia como um completo nada. Bom, queria pedir para vocês tocarem na máquina de escrever, se quiserem, e dar uma escrita aqui. Vocês estão arrumando uma máquina de escrever. Gente, Quer escrever, Lorena? faz tanto tempo Tem que apertar forte. Isso é tão... Forte. Meu avô era... Ele consertava a máquina de escrever. Tem que apertar forte. Mais forte. Então eu tenho uma memória afetiva. Faz muito tempo que você não vai nessa? Quer mexer, tia? Faz alguns anos. Eu falei, meu avô consertava a máquina de escrever. Sério? Eu tenho uma memória afetiva muito boa com a máquina. Ah. Vamos? Eu vou falecer esse ano. Este é o terceiro capítulo do livro, onde mostra o encontro da Macabeia e dos namorados do livro. Eles se conheceram em uma praça um dia chuvoso. E a presença de um encontro muito simples, isso significou muito para Macabeia, já que foi a primeira vez que alguém percebeu a sua existência. Como a Fabi disse, a chuva aqui simboliza o momento em que a Macabeia e o Olímpico se unem, mas também representa toda a tristeza e solidão que ela sentia. Podemos dizer que é um relacionamento surgindo no meio de toda essa melancolia. A pop art, ela é uma coragem muito colorida dos sonhos e a triste realidade simboliza a Macabeia. As cores vivas, ela representa as coisas boas que ela queria viver. Essa câmera, ela simboliza o desejo dela de querer ser vista e ser lembrada. Boa tarde, gente. Então, a nossa parte é a parte da cartomante. A Macabeia, como vocês viram, ela é uma mulher que ela não se valoriza muito. Para ela e um pedaço de papel descartável é a mesma coisa. Ela é muito maltratada e é muito triste mesmo de ver. E por indicação da amiga dela, a Glória, ela é indicada a uma cartomante, a Madame Carlota. E a cartomante, pelas cartas, ela revela que a Macabeia ela vai ter um futuro muito próspero, muito brilhante, que ela vai ser decentemente amada por um homem, e ela vai ser muito feliz, muito brilhante, e é isso. E quando ela sai, ela se sente uma das pessoas mais felizes do mundo, porque ela nunca teve riqueza, ela nunca teve uma pessoa que amava ela nunca teve prosperidade, ela nunca teve brilho. Só que a cartomante, ela mente muito, e ela mentiu tudo pra Macabeia. E a Macabeia só vai descobrir nos próximos capítulos. Isso mostra que a vida é muito injusta. Sim. E nós, como representantes da Madame Carlota, a gente quer fazer uma sessão com algum de vocês. Alguém? Ok, Matos? Vai, Matos. Você pega... Eu tinha trazido tarô em casa. Legal. Pode pegar 3 cartas. Pode botar na mesa. Bota na mesa. Joga. Foi 3, dá pra ir 4. Pega uma daí.
Você quer começar? Pode ser pelo mundo, né? Vou começar pelo mundo. Então, o mundo, a carta do mundo, ela mostra que o mundo é muito grande, a gente é muito pequeno, né? Mas tem 8 bilhões de pessoas no mundo e que muitas pessoas ainda vão entrar na sua vida. Pode falar de justiça. E a justiça, caso no momento você esteja se sentindo injustiçado com alguma coisa, ou alguma coisa não tá no devido lugar, fica tranquilo que vai dar tudo certo. A justiça vai ser feita. A Lua. A Lua, ela mostra pra você que tem várias fases na sua vida, vai passar por várias fases boas e talvez ruins. E o coração, né, tipo assim, mostra que tem muitas pessoas no mundo, né, que talvez estejam atrás de você, só que pode estar muito perto de você, entendeu? Tipo, pode estar por aqui, O amor pode estar, tipo, na sua frente. Tipo assim, o mundo aqui mostra, tipo, minha cor preferida, tipo, verde e rosa, a minha e da Gé. Isso. O amor pode estar bem perto Pode mesmo. estar bem na sua frente, assim. Estar bem perto, né? E... Tipo, bem na sua frente. tipo, bem na sua frente. Na sua frente. Mas é isso, mas esse é o seu futuro. E aí, a partir de agora, é você que quiser faz também, história, né? A gente pode conversar depois, tipo É, assim. a Macabeia, ela sofre agressões constantemente e ela interpreta isso como um gesto de carinho. E é a parte mais cruel e simbólica do livro. Clarice Spector, que escreveu o livro, ela diz que a personagem, ela vive numa crença tão profunda, tão antiga, que pra ela não existe mais violência. Pra ela, tudo que é violência é carinho. O Olímpico, que é o namorado dela, ele agride ela, bate nela, empurra ela. E ela não entende que isso é uma agressão, que é um abuso. Mas que ela sim, ela entende que é um jeito dele chamar a atenção dela, um jeito de carinho. E a parte mais triste dessa história é que desde pequena ela nunca foi ensinada que bater é errado, que xingar é errado. E que na verdade o amor ele não dói, o carinho ele não machuca. E o respeito não é preciso para levantar a mão. Agora eu vou relatar para vocês algumas as agressões que as mulheres vêm sofrendo na sociedade. Como vocês puderam ver no livro Hora da Estrela, a Macabé, personagem principal, ela sofreu diversos tipos de agressões físicas e psicológicas. E isso é muito triste, porque isso não acontece só em filmes, desenhos ou séries. Isso acontece na vida real. Por exemplo, a Ana Hickman, ela sofreu calada por 2 anos. A Rihanna, ela foi agredida dentro do carro. A Joelma foi agredida pelo seu ex-marido e a Maria da Penha foi, como todas conhecem, né? Ela sofreu 2 tentativas de homicídio. E a Maria da Penha, especificamente, ela foi um porta-voz para milhares de mulheres do Brasil, porque mulher do Brasil. Aí, mais isso. Agora eu vou explicar o significado desse coração aqui. Esse coração simboliza uma forma de carinho e respeito a todas as mulheres que já sofreram agressões físicas na vida. A cor vermelha simboliza raiva e tristeza. Já a cor branca simboliza felicidade e paz. Aqui nesse potinho tem tinta branca, que se vocês quiserem, vocês podem molhar o dedo e colocar em algum lugar do coração, em forma de carinho e respeito. Vamos apertar? Olá, boa tarde. No último capítulo, após a Macabeia sair da cartomante, onde a cartomante diz para ela que ela vai ter um futuro próspero, cheio de amor, felicidade, ela caminha pela rua com uma sensação muito boa, uma sensação de esperança, mas infelizmente acaba acontecendo um acidente súbito, onde ocorre uma tragédia, algo muito cruel, que a Clarice, ela sempre representa isso nos livros dela. E o nome do livro, A Hora da Estrela, significa exatamente esse momento, onde a Macabeia morre. Onde é o único momento do livro inteiro em que ela é reconhecida, em que ela é percebida e vista. É como se fosse uma glória invertida, onde a ascensão dela só acontece após a morte. E olhando isso com um olhar mais simbólico, você consegue perceber que a morte dela não foi apenas física, foi sim metafísica. Porque foi o lugar onde ela
onde ela se reconheceu como pessoa e também reconheceu a história dela que ela teve no mundo. E como se diz a última frase que ela fala antes de morrer, né? Como assim? Nem eu mesma sei quem eu sou? O narrador da história, Rodrigo, ele faz a comparação que a morte dela foi como uma crise existencial entre a pureza e as dificuldades da condição humana, né? E ele fala que foi algo que foi difícil narrar a história por ter que trazer uma história e colocar ela em palavras. No livro da Clarice, ela usa uma linguagem seca, fragmentada e filosófica, para que a gente entenda que a realidade ela é absurda e que a morte ela é o fim, mas ela pode ser representada como outra coisa, ela pode significar outra coisa, como foi para Macabeia. E é isso, muito obrigada. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Sofia e eu sou do primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Gilbert, eu sou do primeiro ensino médio. Meu nome é Henrique, eu sou do primeiro ano do ensino médio. E hoje, a nossa sala, a gente veio mostrar para vocês o livro Diário de Anne Frank. Esse livro aqui, ele aconteceu na época do nazismo e ele é uma adaptação do livro original. Ele é em versão em quadrinhos. O Henrique agora ele vai explicar para vocês um pouco sobre a família de Anne Frank e os membros. Pode falar. Essa daqui é a Anne Frank. Essa daqui é a Margaret Frank, irmã da Anne Frank. Essa daqui é a Edith Frank, mãe das duas irmãs. E esse último quadro é o Otto Frank, pai das duas. E nesse globo aqui mostra os países que foram afetados pelo nazismo, com expansão territorial, para montar um império, né? Aí para lá tem um mapa mental sobre o fascismo e o nazismo, que aconteceram na mesma época. Na parte esquerda, superior, tem fala sobre o fascismo, né, que é o líder deles é o Mussolini. E um dos principais eventos é a Marcha sobre Roma. Uma das suas características era o nacionalismo, o militarismo, a centralização do poder e o culto ao líder. E um pouco para a direita fala mais sobre o nazismo, do líder alemão Adolf Hitler, que um dos eventos de destaque era o Putsch de Munique. As características eram a superioridade da raça, a ariana, nacionalismo, militarismo, a censura, propaganda, a centralização do poder e o culto ao líder. E um pouco mais para baixo fala sobre a Segunda Guerra Mundial, a introdução sobre o conflito bélico, que ocorreu entre 1939 até 1945, com mais de 60 milhões de mortes. Aí também mostra mais as causas, os aliados e o eixo, as suas fases, os principais acontecimentos, a derrota do eixo e as suas consequências. Aí o Gilbert vai falar mais sobre a história da família da Anne Frank. Então, antes de tudo, a família da Anne Frank vivia tranquilo, bem tranquilo. Aí depois da invasão do nazismo na Holanda, começou a complicar um pouco mais. Começou a ter regras rígidas e muito preconceito contra os judeus. E a família da Anne Frank era judaica. Aí, para você ir nos lugares importantes, tinha que usar uma estrela amarela, para identificar que era judeu e para você conseguir entrar nos lugares. Aí o pai dela, o Otto Frank, que ela que está no último quadro ali, aí o pai dela queria construir um esconderijo para proteger a família dela, quer dizer, a família dele, para cuidar, porque ele tinha muito medo que acontecesse alguma coisa com a família dele. E a Sofia vai falar sobre mais o esconderijo da família. Gente, os esconderijos ou anexos, eles eram lugares muito apertados e pequenos. Vocês podem ir até ali com o Ives, que ele vai explicar um pouco mais detalhado para vocês. Boa tarde, gente. Meu nome é Ives e agora vocês estão perto do anexo, o esconderijo dos judeus. Para vocês entrarem aqui, vocês precisam dar 2 toques. Shhh, façam silêncio. Aqui as paredes têm ouvidos e cada ruído lá fora pode significar um perigo. Prazer, meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos ao refúgio, o anexo secreto.
No momento atual, a gente está em Amsterdã, onde as ruas foram tomadas pelo perigo e famílias como a Jenny Frank pensam que judeus significa viver escondido ou não viver. Atrás dessa estante era onde eles moravam. Viviam 8 famílias aqui e eles tinham que tomar cuidado com cada movimento que eles faziam, porque senão significava a morte deles. De manhã era o momento que eles ficavam acordados e mantinham-se quietos, e à noite era o momento que eles poderiam ficar acordados e fazer naturalmente suas coisas. Aqui nessa escrivaninha era onde ela escrevia o seu diário, onde ela transformou seu medo em palavras e o seu silêncio em história. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Noah, sou do primeiro ensino médio. E aqui eu e meu grupo, nós reconstruímos o anexo da Anne Frank, onde ela morava. Aqui, a gente tentou deixar ele bem apertado, bem cheio de lotado e bem pequeno, né? Ali do lado, na escrivaninha, nós colocamos algumas fotos das pessoas que a Anne admirava, né? Aqui, na janela, nós colocamos alguns barulhos da guerra que mostram quanto que a Anne sofreu, né, ouvindo esses barulhos e o quanto medo ela sentiu nesse momento. É isso, obrigado. Bom, agora eu vou explicar um pouco do final. O pessoal que estava escondido no anexo, eles foram encontrados pelos nazistas, foram levados para uma concentração. Eles morreram. O único sobrevivente foi o pai. Bem-vindos. Na nossa parte do trabalho, a gente vai falar sobre o desconforto que as pessoas que estavam lá no anexo sentiam, porque eles tinham que permanecer em silêncio constante. A Anne conta, né, que eles tinham que sussurrar, andar na ponta dos pés e tinham que evitar fazer qualquer barulho, porque qualquer barulho podia ser a sentença deles, né, e alguém podia achar eles e levar eles. Ela também conta que o silêncio sufoca ela e que o silêncio é como se fosse uma forma de prisão. O que demonstraremos agora é o que eles ouviam quando ele estava aqui dentro. Se alguém Teve algum comentário? E aqui a gente tem frases, né, onde a Anne conta, né, detalhes sobre como era esse desconforto dela e o que eles passavam. É isso aí, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Júlia, esse é o Douglas e esse é o Vinícius. Nessa parte do livro, mostra um momento de tensão para a vida da Anne e dos moradores do anexo. Porque a guerra estava muito próxima, então o medo ia aumentando, a comida estava acabando, então as discussões aumentavam e o clima dentro do esconderijo ficava um clima muito pesado. A Anne sempre estava muito atenta ao redor, então ela sempre falou das brigas entre os adultos, sobre como era difícil morar num lugar tão pequeno com tanta gente e sobre como o medo pode mudar as pessoas.
Mesmo assim, ela continuou sonhando e escrevendo no diário todos os dias. Enquanto isso acontecia, enquanto eles estavam dentro do anexo, eles estavam lá dentro do anexo, eles conseguiam ouvir os sons da guerra que estava lá fora, né? Tipo, eles conseguiam ouvir os aviões passando, os bombardeios caindo, som das bombas explodindo. Isso causava muito medo neles. Porém, eles receberam uma notícia que trouxe um pouco de alívio para eles. Eles receberam a seguinte notícia: as tropas aliadas deles conseguiram avançar, ganhando um pouco de tempo para eles, trazendo um pouco mais de esperança para eles. E isso fez com que eles dessem uma acalmada. Só que mesmo assim, eles não conseguiram dormir, tipo, não conseguiam pregar a noite inteira, pregar o olho, dormir a noite inteira, por conta desse trauma que os nazistas fizeram com eles. E mesmo com essa notícia, eles não conseguiram dormir. Isso. Essa é a diferença entre o terror da guerra e a força da menina que, mesmo vivendo escondida, ainda acreditava nas pessoas, na bondade das pessoas. Por isso mostra que o diário da Anne Frank é tão importante até hoje. Aí aqui a gente tem o cenário, tem o diário, caso queiram folhear. Tem a TV, que passava notícias. Então, a gente vai falar da página 105 até a página 130 do livro. E fala mais sobre as emoções da Anne, como que ela estava se sentindo e como ela estava amadurecendo conforme se passavam os anos lá dentro do anexo. E, tipo, ela estava morando com a família dela junto com a outra família que estava lá. Família Vandal, e eles tinham muitas brigas, e por conta dessas brigas sempre ficava um clima muito pesado na casa, e por conta disso a Anne ficava muito triste. Mas mesmo assim, ela continuava, né, escrevendo e demonstrando, né, a personalidade dela, que ela era bem expressiva. Por conta disso, se sentia... Gabriel, vem mais pra cá também. Coitadinho. Aí, foi mais ou menos isso. Ela também tinha o diário dela, e o diário dela era onde ela expressava seus sentimentos, suas emoções, e a gente pegou uma página do diário pra mostrar pra vocês, e o Igor vai explicar um pouco. Então, gente, com tudo os conflitos que estavam tendo dentro da casa, mas a guerra que estava acontecendo do lado de fora, isso estava trazendo alguns problemas, né, emocionais, né, para a cabeça da Anne. E ela não conseguia dormir direito, né, às noites, por conta dos seus pensamentos, né? E também tinha alguns pesadelos com toda aquela morte e com toda aquela destruição que estava tendo, né, por conta da guerra. E também tinha conflitos com a sua própria irmã, né, porque os seus próprios pais também e pessoas próximas falavam, né, que a irmã dela era, tipo, sempre, né, a melhor, né, a mais bonita, a mais inteligente e a mais bondosa. E isso não fazia muito bem com os pensamentos da Anne, né? E também chegou um ponto onde ela começou a tomar alguns remédios, né, antidepressivos, para ver se diminuía um pouco desses pensamentos, né, mais Pensamentos ruins. Só que meio que ela conseguiu encontrar, tipo, um refúgio, né, vamos dizer assim, no amor. Que agora vocês podem passar para esse lado aqui, por favor. O Peter, ele é o filho da senhora e do senhor Vandam, que era uma outra família que morava com eles dentro do anexo. E, bom, vivendo a Anne, né, vivendo com ele todos os dias, né, constantemente, ela meio que começou a criar alguns sentimentos mais profundos por ele. Que, né, eles também começaram a se aproximar bastante, né,
tiveram alguma coisa próxima de uma relação, só que não acabou dando muito certo, porque a Anne, ela começou a questionar, né, seus sentimentos. Ela não sabia se era amor, né, de verdade, ou se só era algum sentimento criado por ela mesma para preencher o vazio que ela sentia. E agora eu vou passar as palavras para você. Mesmo com todo o medo e sofrimento, a Anne decidiu continuar acreditando no bem humano. Vocês conseguiriam acreditar no bem humano? É uma pergunta difícil. Esse capítulo mostrou para nós o quanto a Anne amadureceu de uma menina sonhadora para uma menina consciente da situação, mas que não perde a esperança. Agora eu vou passar para cá. Boa tarde. Nós somos alunos do primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Kaori. Meu nome é Igor Seit. Meu nome é Cauã. E hoje a gente vai explicar um pouco sobre o último capítulo, o capítulo 6. Bom, já no anexo, Anne Frank e sua família estavam com muito medo, né? Porque é um lugar fechado, um lugar vazio, e eles não podiam fazer muita coisa lá. E Anne Frank desenvolveu uma... Não, ela pensou em algo que podia fazer, né? E acabou escrevendo um diário chamado Kit, que ela criou o próprio diário, tal, não sei o quê. E é isso. Continuando um pouquinho no capítulo, com o passar do tempo, nós percebemos bastante que a Anne Frank amadureceu muito durante esse tempo. E no seu diário, ela escrevia diariamente, no caso da querida Kitty, sobre seus sentimentos, os seus sonhos e também sobre o seu objetivo principal, que era ser escritora profissional. Vivendo escondida e se sentindo solitária, ela foi muito forte ao aguentar tudo isso. E ela acreditava que suas palavras algum dia poderiam mudar o mundo. Bom, agora eu vou explicar um pouco do final. Onde tinha o anexo, tinha várias pessoas escondidas lá. E acabaram que os nazistas descobriram esse lugar e o pessoal que estava no esconderijo foram pegos. O pessoal que estava no esconderijo, a maioria morreu ou na câmara de gás ou com uma doença chamada tifo, que foi a irmã da Anne Frank e a Anne Frank. O único sobrevivente foi o pai dela, e como o Cauã ele disse, a Anne Frank ela tinha o desejo de ser escritora. Então ele publicou um diário. Ele publicou o diário em formato de livro, assim, para realizar o desejo da filha dela. E hoje em dia é mundialmente famoso, tem diversas traduções. E aqui vou explicar um pouquinho. A gente tem algumas imagens de como era tratado os judeus. Aqui é Anne Frank, alguns cartazes nazistas, algumas cartas ali em alemão de famílias, parentes. Aqui a gente tem um diário. Aqui a gente tem a nossa prisão. E atrás a gente tem uma mensagem escrito "E se fosse você?", com um espelho, para que vocês reflitam a história e pensem em se colocar no lugar. Nossa, que luz. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabelle, sou do terceiro colegial. E hoje a gente veio mostrar para vocês a representação que a gente fez do livro A Escrava. Bom, mas antes disso, a gente queria deixar como lembrete que tudo que vocês foram presenciar aqui está relacionado com a época do romantismo brasileiro. Bom, nas primeiras páginas do livro, a gente vai conhecer o fazendeiro comendador Almeida, que está dividido em dois mundos. A casa grande, onde ficavam o conforto e o poder, e as senzalas, onde os escravizados trabalhavam muito lá dentro e também sofriam. A Isaura, ela morou dentro da casa grande e lá ela aprendeu a ler, a escrever, usava roupa sofisticada. E quem visse isso de fora podia muito bem achar que ela realmente fazia parte da família, dos senhores. Mas na verdade ela era vista apenas como uma propriedade deles. A Isaura, ela era uma pessoa muito educada e sofisticada. Mas ela, desse mesmo modo, ela era considerada uma pessoa que deveria obedecer às ordens do Senhor. A narrativa vai mostrar pra gente que a Isaura, mesmo sendo uma pessoa muito doce e inteligente, ela não tinha a possibilidade de escolher o caminho que ela queria decidir seguir. E é isso, agora eu vou passar a fala pra Luana.
Eu vou falar um pouco sobre a árvore genealógica da família da Isaura, que tem uma divisão bem, como posso dizer, bem diferente mesmo entre eles. Na parte da família do pai dela, ele era um alfaiate e era uma família de brancos. Já na parte da família da mãe dela, que era Juliana, era uma família de escravizados negros. Na família do pai dela, a gente colocou um brasão da família Almeida, que eles eram trabalhadores de lá. Na família do pai dela, na família do pai dela, eles eram pessoas livres que, mesmo trabalhando para a família da Almeida, eles podiam ir e voltar, por causa que eles eram livres. Na parte da família da mãe dela, como eles eram escravizados, eles não tinham esse mesmo direito. Eles eram meio que tratados como uma propriedade da família Almeida. E a Isaura foi uma junção dessas duas famílias bem distintas. E como a Isabelle comentou, mesmo ela sendo branca como a família do pai dela livre, como ela era filha de uma pessoa escravizada, ela também era tratada como uma pessoa escrava, então ela não tinha esse direito de ir e voltar como a família do pai dela. Agora eu vou passar a palavra pro... Bom, a história da Isaura se passa na época da escravidão. E a Isaura, como a Isabelle comentou, ela vivia na Casa Grande e se vestia bem comparada aos outros escravizados. Ela sabia ler e escrever, porém ela não tinha a liberdade, digamos assim, a liberdade que a gente tem hoje em dia de escolha. Por conta do fato de que na época existia uma hierarquia racial. Ou seja, existiam os proprietários e as propriedades. A Isaura era considerada uma propriedade, por isso que ela não tinha essa liberdade, digamos assim. A Isaura, por mais que ela soubesse ler, escrever, se morasse numa casa grande, se vestisse bem, ser uma pessoa respeitada, digamos assim, ela não podia escolher como ela iria querer viver, com quem se casar, para onde vir e ver. Que deixa a gente pensando que, por mais que a Isaura aparentasse estar bem, assim, estar bem, morando numa casa boa, vestindo bem, tendo comida todo dia, sabendo ler e escrever, ser uma pessoa respeitada, ela não era feliz, ela queria algo que ela não poderia tecnicamente ter, que era a liberdade. Como vocês podem ver, nós fizemos esse mural, onde ele representa a escravidão no Brasil. Repete? Como vocês podem ver, aqui está o mural, onde ele representa a escravidão no Brasil, onde diversos homens, mulheres e crianças foram levadas da África à força, acorrentadas, tiveram suas famílias separadas e foram julgadas como propriedades. No dia a dia de trabalho, eles faziam diversos trabalhos pesados nas lavouras, nas grandes cidades, nas casas grandes. Caso um escravizado ele desobedecesse ou tentasse fugir e fosse pego, ele receberia punições e agressões do senhor de engenho. Aqui temos diversos exemplos de jornais da época, onde mostram a visão que eles tinham sobre os escravizados, que era uma visão de viam eles como objeto e forma de mercadoria. Pode passar para a próxima. Aqui eu vou falar da Casa Grande. E a Casa Grande ela não era uma simples casa. Ela representava o poder, a riqueza e o sistema da escravidão no Brasil do século XIX. Aqui era onde moravam os senhores de engenho e suas famílias, e era o ponto mais alto da fazenda. E era o centro de tudo. Então... Era o centro de tudo, ou seja, aqui era onde eles recebiam visitas, faziam festas e resolviam seus negócios. E, além de ser uma casa, ela simbolizava o poder e o controle dos senhores sobre todos os outros que viviam na fazenda. E essa separação... Não, a Casa Grande era o oposto da senzala, que era onde moravam os escravizados. Calma. E essa separação física mostrava como era a divisão social e racial da época. Na história do livro,
Esse cenário aqui era o principal cenário da história da Isaura, porque foi aqui que ela foi criada e educada. Mas por mais que seja um lugar confortante, rico e nobre, o Sr. Leôncio, que foi quem criou ela, ele tratou ela como se ela fosse uma propriedade, ou seja, um objeto. Então aqui virou um símbolo de abuso e injustiça. Pode passar. Oi, meu nome é Letícia e vocês estão dentro da senzala. A senzala ela representa uma desigualdade social muito grande entre a casa grande e a senzala, né? A casa grande mostra um lugar de luxúria e conforto, já a senzala mostra um lugar mais hostil, mais bem desconfortável. E com pouca ventilação também, porque tá bem quente aqui dentro, né? A Isaura, não, o Leôncio, ele era um... O Leôncio, ele era um homem muito cruel e infiel. Ele queria a Isaura como sua propriedade. Então, ele sempre ficava atrás dela pra abusar dela e querer ela como se ela fosse um objeto mesmo. Numa tentativa dessas que ele foi pegar ela e ela foi fugir, ele ficou muito bravo com ela, pegou e trouxe pra morar aqui na senzala. Ela ficou pouco tempo aqui dentro, mas já viu que era uma coisa muito ruim de se ficar, de se morar. Vocês morariam aqui, dentro de uma senzala? Não, né? E ela sofreu muito quando ela ficou lá na senzala por um tempo, porque mesmo ela ficando um pouco tempo, ninguém de lá gostava dela, ela sempre fazia tudo, trabalhava certinho, às vezes chamavam pra comer, ela ficava lá trabalhando e tal. E daí, depois de um tempo, a família de Leôncio pegou ela pra morar com eles, meio que terminar de criar ela. Só que não foi, tipo, ela não teve a liberdade que ela tanto sonhou, porque ela ficava na casa deles trabalhando pra eles como se fosse uma empregada mesmo. Aí vocês podem passar pro próximo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tá gravando? Boa tarde, eu sou a Caroline. Eu sou a Júlia. Eu sou o Yudi. Na nossa parte da história, mostra o momento que a Isaura ela pensa em fugir. Porque ela queria escapar do sofrimento que ela estava vivendo. O Leôncio, que era o dono da fazenda, se mostrava cada vez mais cruel e obcecado pela Isaura. Ela não queria mais viver com o sentimento que ela estava vivendo, de medo e tristeza. O cunhado do Leôncio começou a se apaixonar pela Isaura, que é o Henrique, começou a se apaixonar por ela, porém começou a ter muitas brigas e discussões entre a família pelo fato dela ser escravizada, e ele não, né? Mas mesmo assim a Isaura continuou tendo força, bondade e esperança de ter uma vida justa e liberdade. E a parte principal dessa história é a fuga da Isaura. Ela estava sofrendo muita injustiça e estava sendo perseguida por todos os lados. Então a única forma dela escapar disso era fugindo. Ela não contou isso com ajuda própria, mas sim ela teve a ajuda do seu próprio pai, né, que ajudou ela desse aspecto para fugir. A canoa, ela foi construída por um método para demonstrar o método que ela saiu fugindo no meio do rio. E também mostra que ela teve muita confiança nela mesma e uma vontade de ser livre, porque mesmo ela correndo risco de vida, ela decidiu fugir, né? Mesmo correndo esse risco. E a cachoeira que a gente fez foi representando os obstáculos que ela teria que passar durante a vida dela e na trajetória, e também mostrando, como havia falado, a confiança nela mesma, que ela iria conseguir. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu nem sei fazer isso. Como é que faz isso? Pode deixar aberto. Não, mas ela vai começar. Bom, ao invés de continuar a apresentação, a gente vai primeiro falar um pouquinho mais sobre esses dois personagens. Eu vou falar sobre o Álvaro e o Luquinhas vai falar sobre o Leôncio. O Leôncio, ele é filho do dono da fazenda, que, como ele morreu, o dono da fazenda, ele virou o novo dono. Daí, ele é muito cruel, arrogante e extremamente obcecado pela Isaura. Aí, por conta disso, ele utiliza desse posto que ele tem como dono da fazenda para chantagear ela, para fazer com que ela fique com ele. Mesmo assim, ela rejeita ele, mesmo sabendo que depois isso pode acarretar em ela sofrer
porque ele pode punir ela de alguma forma, porque ela é uma escravizada que pertence a ele. Bom, o Álvaro, ele é um homem muito generoso, ele é educado, com dinheiro e gentil. Agora, com essas características, a gente pode continuar a história. Vocês lembram que ele foi... O pai e a Isaura, eles fugiram da fazenda do Leôncio, e o pai, depois disso, fica insistindo para eles irem em um baile, e ela sempre nega. Depois de tanta insistência, ela acaba aceitando. Ela se arruma e, chegando lá, ela chama a atenção de todos. Os homens ficam loucos por ela e as mulheres ficam bravas. Inclusive, o Álvaro foi um dos homens que foi chamado a atenção, e pelo resto da noite eles continuam trocando olhares, e ele continua apaixonado. No meio da noite, os policiais acabam chegando e aí reconhecendo ela como uma escravizada. Eles voltam ela para a fazenda do Leôncio, e o Álvaro fica revoltado com isso, por estar apaixonado. Ele bola um plano com o pai dela para conseguir recuperar o Leôncio, recuperar a Isaura do Leôncio, e acaba dando certo. Eles se veem libertos disso, e com tudo isso, com todas as características e a história, agora a pergunta é, se você se visse no lugar da Isaura, você escolheria a liberdade ou a riqueza? Liberdade. Então é isso. Vou segurar aqui mesmo, não consigo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu me chamo André. Eu sou o Kim. E vocês acabaram de sair do baile e vocês chegaram aqui, que é uma conversa entre Leôncio e a Isaura. Leôncio, ele tenta seduzir ela. Oferecendo todas as suas riquezas e fortunas que ele tem. Só que Isaura, ela fala pra ele que o coração ele é livre pra amar quem realmente ama de verdade, não alguém por conta de dinheiro ou status. Assim, ela também repreende ele, dizendo que seria muito cruel ela ser uma amante pra ele, enquanto ele abandonaria ela, a sua esposa, que se chama Malvina. Assim, ele fica muito irritado e mostra sua verdadeira identidade. Assim, a chamando de escrava insolente e ordenando que seu serviçal trouxesse um tronco e algemas para prender ela. Leôncio fala pra Isaura escolher dois lados. O lado do amor dele ou do ódio dele. E com medo disso, a Isaura reza pra Virgem Maria, pedindo proteção e saúde e força. Nesse mesmo tempo, Miguel, pai de Isaura, ele chega e vê o estado da filha e tenta ajudar o máximo possível para que ela consiga fugir. Os dois, na mesma noite, conseguem fugir e vão para Recife. Vivem uma vida tranquilos e não sem falar com muita gente. Isaura, ela é conhecida como fada misteriosa, por ser discreta e bela. E certo dia, o Álvaro, ele vê Isaura no banco no banco dessa casa. Acha ela muito bonita e ela se esconde. E nisso, o Álvaro começa a frequentar muito esse lugar para conhecer ela de novo, ela melhor. Em um certo dia, Isaura estava sentada num banquinho lá no seu jardim, só que sem querer ela acabou derrubando seu paninho. E isso, Álvaro viu uma oportunidade para poder devolver para ela e ver ela mais. Assim, chegando na casa dela, ele devolve para ela e ela agradece.
Só que, diferente de outras pessoas naquela época, ela recusou a entrada dele. E assim, ele ficou cada vez mais apaixonado por ela por conta disso. Ficou fascinado pela simplicidade e ingenuidade dela. Aqui, no nosso capítulo, mostra que Isaura e Miguel, eles fingiram outras identidades, como Elvira e Anselmo. Eles também mentem sua cidade, né, que era Rio de Janeiro, que foi para Rio Grande do Sul. Finalizar, gente, desse lado aqui, né, tem a linha de máscaras, que representa a ida de Miguel e sua filha da fazenda até a chácara, que fica no bairro de Santo Antônio.